Joyce é acolhida pela Adra, que a motivou em novos propósitos. E Raquel visita os hospitais para aliviar a dor emocional dos doentes. Eu acho que é mais que gratidão. Eu acho que é uma coisa divina mesmo. Sabe, é você sentir Deus próximo de você. É uma coisa muito gostosa. Antes, sem autonomia, sem esperança. E hoje não. Hoje é uma Joyce que tem autonomia e que corre atrás do que quer. Projetos da Adra que, no início e no decorrer da pandemia, foram essenciais para o bem-estar de muita gente ao redor do Brasil. Agora, em Retratos. Pessoas comuns como você e eu se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis, seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. A pandemia significou a crise de muitos e a oportunidade dos projetos sociais terem um papel ainda maior no bem-estar de muita gente, como foi o caso de 2 projetos da Adra, um deles em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O projeto Doutores de Esperança é a inspiração que Beto teve de tentar alegrar os doentes quando conheceu a história de Pat Adams, um médico que se vestia de palhaço, retratado em um filme. Depois disso, ele começou a fazer isso nos hospitais de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Doutores de Esperança, ele é um projeto de humanização hospitalar. Tá? Ele é um projeto que trabalha com voluntários treinados na arte do palhaço, entre outras, né, atividades, e o objetivo dele é justamente quebrar esse ambiente que existe no hospital de tristeza, né, de penumbra, de saudade e de abandono. Então o palhaço ele entra nessa história, né? O palhaço, quando entra nesse quarto, ele tem esse objetivo de subverter essa realidade. E quando ele sai, ele deixa esse lugar um pouco melhor. Entre tantos projetos sociais importantes durante a pandemia, quase nenhum teve sua única e principal atividade interrompida, como o projeto Doutores de Esperança. Afinal, ele acontece dentro do hospital. Com essa situação da pandemia, a gente foi impedido de visitar os hospitais, né? Então aí surgiu essa ideia da doutora Adriana, porque é a doutora da Adra, né? Então a doutora Adriana é um tablet, tá? Que ele vai até o hospital e ele atende os pacientes até de risco, e remotamente fica o palhaço. Mas apesar das limitações de um projeto que funcionava exclusivamente dentro dos hospitais, eles tiveram que se adaptar. Como mostramos no ano passado, quando os palhaços passaram a arrecadar alimentos nos supermercados e distribuir quentinhas na rua. O trabalho dos palhaços foi tão positivo para a sociedade ao redor que até agosto deste ano eles já tinham arrecadado 34 toneladas de alimento desde o início da pandemia. Mais de 500 famílias contam com isso. A gente tem cadastrado aqui
e essas pessoas elas recorrem ao projeto todos os meses, tá? Houve uma situação aqui não tem muito tempo, onde houve uma enchente, uma catástrofe aqui local e a gente conseguiu, num período de 3 dias, arrecadar 18 toneladas de alimento. Foi uma carreta de alimentos. Então, todo o período da pandemia, desde o início, nós não fechamos aqui a base nem um dia sequer. Todos os dias nós trabalhamos. Então, hoje aqui é um centro de referência, tá? Meu nome é Raquel, sou de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, tenho 39 anos. Então, meu sustento eu tiro da feira livre, eu tenho uma barraca de peixe na feira e eu amo o que eu faço. Hoje é quarta-feira e é dia de feira livre aqui em Volta Redonda. A venda de peixes é o sustento diário de Raquel. Ela passa a manhã toda aqui, mas quando termina, ela tira o avental e coloca o nariz e roupa de palhaço. Essa é a transformação de Raquel. Mas o que parece uma simples brincadeira para muitos, para ela virou questão de excelência, com necessidade de estudo. Me apaixonei. Queria fazer isso aqui na cidade, mas não tinha. Fui para o Rio, fiz outro curso no Rio, na UERJ, e voltei para Volta Redonda e foi quando, numa feira, o pessoal dos Doutores de Esperança passaram fazendo trabalho e eu conheci o Doutor de Esperança. E com isso já tem 7 anos que eu sou palhaça. Eu sou Brincalhona Doleta. Esse nome veio de um ônibus, que é uma brinquedoteca que eu trabalhava. Então, e o nome do ônibus era Brincalhona. E a questão assim de vestimenta, de ser uma coisa assim do interior, porque o meu palhaço nasceu na cidade grande, mas eu era do interior. Então, o chapeuzinho pequeno, o vestido, aquela coisa toda de interior. E é muito bacana, porque a gente consegue assim, se soltar. Aquela criança nossa interior que está adormecida, a gente acaba trazendo ela à tona. E não só a gente leva alegria, a gente também fica alegre. É uma coisa assim muito gostosa. Tem piolho? Cara, essas crianças hoje em dia têm piolho, não? Ô mãe, você tinha piolho quando você era criança? Tinha? Não está falando ainda não? Qual o nome dela? Antonella, nome lindo. Minha chocolate, ela sabe, né? Atos pequenos com resultados gigantes. Cheio de besteiras, os palhaços conseguem, de uma maneira simples, quebrar o silêncio gritante de dor que existe dentro de um hospital. O palhaço não ensaia nada, tá? Então o palhaço, ele com delicadeza, ele bate na porta, pede para entrar e ali ele começa a interagir com aquela pessoa. Então não é uma cena, não tem como você treinar e não tem como você prever nada. O palhaço trabalha sempre no vazio, tá? E ele tá ali para servir. Esse é o objetivo. O resultado é fantástico, sempre foi, sempre será. Para mim, eu senti que é uma alegria, né? Porque o paciente fica triste, que ele vê as pessoas assim, contando a história, as pessoas se alegram, né? Esquece dos problemas dele. Porque você tá cheio, igual eu tava chorando por causa do problema do meu marido, vai ter que fazer uma cirurgia. Agora eu senti mais assim, aliviada, entendeu? Então ela sentiu um pouquinho de mal-estar. Aí ela ficou assim meio aflita, aí as enfermeiras socorreram. Aí daqui uns 10 minutinhos, aí vocês apareceram. Pois até ajudou, você viu ali, eles perguntando as coisas para ela respondendo. Ela até sorriu um pouquinho. Porque às vezes a pessoa no hospital às vezes fica assim meio preocupada, meio tensa, né? Mas ela está sorrindo um pouquinho. Eu acho muito importante. A gente consegue absorver um pouquinho e esquecer aquela parte
de profissional, né? Quem está ali o tempo inteiro trabalhando, cuidando e acaba recebendo aquele aconchego de quem também é cuidado. Hoje, com a diminuição dos efeitos da pandemia, os doutores de esperança voltaram a fazer o seu trabalho dentro dos hospitais de Volta Redonda. E Raquel, que por algum tempo foi a cara de Adriana, hoje pode voltar a fazer o que ama. Boa noite, Maria Amélia. Tudo bem com você? Eu sou a doutora Brincalhona do Leta. Boa noite, doutora. Vim fazer uma consulta. E assim, surgiu também efeito com os pacientes. Eles também ficaram nessa alegria. Só que não é a mesma coisa do presencial. Mas a gente conseguiu trazer um pouquinho do que é ser palhaço para eles. Hoje ela é peça fundamental, ela é coluna aqui no Doutores, né? Ela é uma pessoa extremamente treinada, ela fez muitos cursos, ela conhece muito da arte do palhaço e ela ensina isso hoje. Hoje ela é uma das coordenadoras da Escola de Palhaços. Uma linha fina entre a dor e o amor. Como se um facilitasse a entrada do outro. Essa é a reação mais visível ao acompanhar o trabalho dos palhaços no hospital. O retrato do palhaço fazendo graça revela, na verdade, uma imagem muito maior. A graça do palhaço, ela não está ligada no humor, ela está ligada na graça divina, né? Então é graça, favor imerecido. Essa é a graça do palhaço. Cara, é uma coisa assim, eu acho que é mais que gratidão. Eu acho que é uma coisa divina mesmo. Sabe, é você sentir Deus próximo de você. É uma coisa muito gostosa. As pessoas têm costume de falar assim, logo os iniciantes, né? Eu quero entrar no projeto para eu levar alegria, para eu fazer algo para alguém. Mas não é, é a gente que recebe. É muito gostoso esse carinho, esse olhar, sabe? O olhar da pessoa tá naquele momento ali de dor, ela te olha e você vê aquele refrigério nela. Isso é muito gratificante e, assim, mais que gratidão. No próximo bloco, Joyce encontra acolhimento em um momento difícil de sua vida e tem sua vida transformada. Retratos. Histórias não contadas. Retratos. Histórias não contadas. No bloco anterior, depois de um longo período de restrições, o projeto Doutores de Esperança volta a alegrar os pacientes nos hospitais. Ele é um projeto que trabalha com voluntários treinados na arte do palhaço, entre outras, né, atividades. Eu senti que é uma alegria, né? Porque o paciente fica triste, que ele vê as pessoas assim, contando a história, as pessoas se alegram, né? Esquece dos problemas dele. A vida em situação de rua, seja onde for, essa é uma situação de extrema vulnerabilidade social. E durante a pandemia, outro projeto da ADRA ajudou as pessoas nessa situação, dessa vez em Juiz de Fora, Minas Gerais. Em parceria com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, o município criou a Casa de Passagem para mulheres em situação de rua e famílias em trânsito. É a tentativa da cidade em atender melhor as mulheres em situação de rua. A mulher, né, essa cidadã em situação de rua, ela é minoria ainda, né? E é o ainda que eu falo, não é que ela deva aumentar, não. Com a tristeza dela estar aumentando o número de participação dela em situação de rua. Então a ADRA trabalha nessa garantia, a ADRA recebe essas pessoas e faz com que também aqui elas tenham a oportunidade de prosperar ou de se desenvolver e novamente ser reinserida na sociedade. A Casa de Passagem de Juiz de Fora faz parte de um conjunto de serviços de assistência social para atender a população em situação de rua da cidade. Ali são oferecidos pernoite, alimentação, roupas limpas e
e a tentativa de revincular as atendidas às suas famílias. E aqui é uma casa de passagem, não tem um tempo determinado, mas elas sabem também que aqui ela vai ter uma estrutura e depois, conforme, né, as possibilidades vão aparecendo, isso vai ampliando os horizontes. É com oficinas como esta de pintura em tecido que as atendidas por esse projeto são incentivadas a descobrir suas habilidades para ingressar no mercado de trabalho e sair da vida das ruas. Falam muito, eu preciso de trabalhar para alugar minha casa, para ter condição de criar meus filhos. Então a gente vai com esse trabalho, né, de reorganizá-las com essa visão de princípios, providenciar seus documentos, né, se organizar nessa questão de documentação e olhar para a questão de trabalho. Meu nome é Joyce Lamarque de Andrade Tanuri, tenho 20 anos, moro em Juiz de Fora, no bairro Nova Benfica. Eu vivi até os 5 anos no orfanato, eu e meus irmãos. Então, aos 5 anos eu conheci minha família, que me adotou. Fiquei lá até os 18. Com apenas 20 anos, Joyce já encarou problemas desconhecidos para muitos. Ela teve uma infância de transições e, por razões difíceis de compreender, Joyce saiu da convivência de adoção e acabou vivendo em situação de rua com apenas 18 anos. Foi um pouco difícil, porque eu nunca tinha vivido isso. Aí não trabalhava, não tinha nada. Não tinha o que comer, para onde ir. E nem ninguém que eu conhecia. Quando chovia, assim, o que você fazia? Ficava debaixo da marquise. De personalidade tímida e ternura profunda, Joyce encontrou ajuda na casa de passagem. Eu busquei ajuda no colégio, porque eu estava no tempo de colégio. Então a minha diretora pesquisou, correu atrás e conheceu esse projeto, a casa. Aí me encaminharam até lá, aí a equipe me recebeu lá. Então, a Joyce chegou muito fragilizada, a Joyce estava em situação de rua, o aspecto físico, muito cabisbaixa, muito calada, muito triste. E, no entanto, quando a gente olhou para a Joyce, nosso coração se derreteu, né? Nós assumimos a Joyce, com poucos meses que a Joyce estava aqui, ela foi se abrindo, a Joyce começou a sorrir, todo mundo abraçou a Joyce, a gente ficava com o coração partido, porque chegava a hora de sair da casa, a gente sabia que ela não tinha para onde ir. Eu lembro que muitas vezes eu fui para minha casa e eu ficava olhando ela descer a rua, eu ficava pensando, ela é da idade do meu filho. A coordenadora, com aquela educação dela, me recebeu bem, me acolheu. Foi um pouco estranho, porque conta das pessoas que eu não tinha convivido, mas aos poucos fui me acostumando e entendendo a situação. A gente viu que a gente vai ter que fazer alguma coisa para ajudar ela, para ela não desistir. Se ela for para a rua agora, vai desistir dos estudos. Os laços foram se apertando e Joyce se abrindo, aprendendo os valores do trabalho e expressando o desejo de se superar. Assim, ela recebeu uma oportunidade que quase todas as atendidas da casa em algum momento desejam: o emprego. Fomos juntos em várias entrevistas de emprego e ela acabava não passando porque ela é um pouco tímida. E aí a sugestão que veio, apareceu uma vaga na ADRA de profissional de limpeza e aí nós pensamos, então vamos treinar a Joyce. E a ADRA deu essa oportunidade para ela no serviço de convivência e a Joyce se agarrou assim como se fosse a última coisa que ela tinha para fazer. E a gente ficou surpreso porque era um serviço de limpeza, né? E não como nós havíamos planejado. Hoje eu trabalho na Casa Esperança, que é o acolhimento infantil. Lá eu gosto das crianças, que eu sempre gostei de criança e sempre tive jeito assim. Pelo menos as pessoas diziam.
E eu estava olhando a Joyce esses dias no banco, quando ela foi receber o salário dela. Eu olhei e falei, gente, é outra pessoa. Até a forma de andar mudou, né? Andando rápido, ela andava mais devagar. Então, assim, a situação da Joyce era realmente, assim, não sem esperança, porque a gente tem esperança, mas ela veio lá do zero. Essa é a verdade sobre a Joyce. Sim, eu acredito, sim, que todo mundo pode mudar a vida, conseguir ser feliz. Se a felicidade são momentos, então Joyce, em contraste com o passado, vive seus melhores momentos. Hoje ela alcançou o aluguel social e vive em um pequeno apartamento. Além disso, está estudando assistência social para garantir um futuro melhor para o primeiro filho que nasceu. Hoje eu estudo serviço social para me formar como assistente social. Na verdade, eu sempre quis ser veterinária. Mas aí, como eu vivi na casa de passagem, eu vi o trabalho, me interessei e me inspirei para ser. Eu tenho certeza que ela vai se formar e ela ainda vai ser uma assistente social da ADRA. Eu falo isso muito com ela, que não tem limite. Quando a pessoa tem um objetivo, tem fé em Deus, acredita que é capaz, não tem limite. Antes, sem autonomia, sem esperança, e hoje não. Hoje é uma Joyce que tem autonomia e que corre atrás do que quer. Continuar trabalhando, terminar meu estudo, fazer a faculdade, crescer, trabalhar na área e representar a ADRA. Agora está grávida, faz faculdade de serviço social, pretende ser um assistente social. Você vê brotar, né, aquela flor, onde você pensa assim, nossa, acabou. Faz faculdade, está cuidando, a casa é uma gracinha. Nós fomos lá, conversa, vem aqui ainda, a gente ainda dá esse suporte psicossocial e nós continuamos dando suporte para ela. A história é muito bonita, né? Parece filme. Eu sonho para o meu filho que ele cresça, que ele aprenda sobre a vida, que ele nunca desista da vida. Neste mundo de realidades muitas vezes incompreensíveis, existe uma parte que sim podemos compreender. Aqui todos, não importa quem, enfrenta problemas. E um pouco da solução para estes problemas podem, na verdade, estar em cada um de nós. O desafio aqui é sempre o mesmo, além da pandemia, né? É trabalhar essa questão aí do preconceito, é trabalhar esse convívio, essa socialização e continuar investindo nas pessoas para que elas tenham muitas possibilidades. Quando essas pessoas começam a olhar de uma maneira diferente dentro do nosso abrigo, onde ali ela não encontra o preconceito, ela começa a ter uma visão diferente, inclusive, das instituições sociais, do município e do todo. Porque ali é um espaço que também está garantido, um espaço que está voltado para atender ela nas suas necessidades. Tem sido uma experiência particularmente muito rica, inclusive para mim como secretária, porque as pessoas têm muita criatividade, né? E tem que ter aí um manejo diferente. E o pessoal lá da Casa de Passagem, a coordenação está conseguindo coisas interessantes, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Você vai tendo ações, pequenas ações. E olha, pode acreditar, olhar nos olhos faz muita diferença. ADRA para mim significa uma superação, uma lição de vida e que traz aprendizado que você pode vencer tudo. Eu gostaria de agradecer pelo carinho, atenção, por acreditar em mim, por ter sido minha família, que eu nunca vou esquecer o que fizeram por mim e vou ajudar também quem não puder. Pertencimento, essa é a palavra-chave de um projeto que favorece a inclusão social. A Casa de Passagem foi para Joyce a figura de uma realidade onde ela agora consegue se sentir livre para sonhar. E para Raquel, o projeto Doutores de Esperança foi a realidade de como poder ajudar aqueles que se sentem quebrados e abandonados.
projetos assim existem ao redor de todo o Brasil. Por que então não se envolver? Ajude você também a abrir novos caminhos de oportunidades.